favor, projeta Efésios, capítulo 3, verso 20. Nós estamos nessas últimas semanas numa série que intitulamos de Vision, a série Visão, e hoje é o último domingo dessa série. Eu creio que Deus ele tem chamado você, filho e filha dele, para um tempo de viver tudo aquilo que ele tem planejado para você. Quem está comigo aqui? Eu creio que Deus ele tem te impulsionado a você não ver segundo a sua ótica, mas segundo aquilo que ele planejou. Amém, galerinha? Olha esse texto que poderoso, diz o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Não, ele não só faz mais do que aquilo que você sonha. Quantos aqui tem sonhos? Quantos aqui tem projetos? Você colocou projeto para 2023? Amém? Você colocou projeto na sua família, para sua família? Amém? Você tem ideias para a sua vida? Olha só o que o texto está falando, não sou eu. Ele está falando assim, ó, que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pensa que quando você pensa num sonho, parece algo impossível de acontecer. Deus está pensando muito maior do que aquilo que você está tratando como impossível. Deus está ainda muito maior do que aquilo que você tem estabelecido, conforme o seu poder que opera em nós. Nós precisamos entender que Deus tem um plano para nós. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a sua vida, amém? Agora o mais incrível e parece tão óbvio é que o plano de Deus é para você, em você. Não, eu vou repetir, o plano de Deus é para você, em você. Não, Lucas, eu não consigo entender, parece confuso. É que tem muita gente recebendo, Léo, o plano de Deus e atrelando o cumprimento do plano de Deus na vida dela acerca de uma terceira coisa que precisa acontecer. Você recebe a promessa, mas fica esperando o mundo girar para que você viva a promessa. Você recebe a palavra da parte do Senhor, mas a transição de tudo e de todos tem que acontecer. Ei, a promessa de Deus é para você e é em você. Deus não precisa de um terceiro, Deus não precisa de um fato novo, Deus não precisa esperar algo acontecer, a não ser um posicionamento de fé seu, a não ser uma atitude de dependência em querer viver tudo aquilo que Deus planejou. Acontece que é importante nós termos clareza de como que as coisas funcionam. O mundo traz uma visão que as coisas precisam acontecer para então eu tomar atitude. O mundo traz uma visão que as coisas precisam começar a acontecer para então eu me posicionar. Isso é uma visão natural. Enquanto a visão espiritual diz, dá o passo que daí vai acontecer. Dá o passo, porque daí as coisas acontecem. O mundo natural faz com que as coisas aconteçam primeiro. Agora o mundo espiritual faz que a sua atitude venha antes das coisas. Vou exemplificar. Quantos aqui são pais? Agora todo mundo já foi um feto. Nem todo mundo foi pai, mas todo mundo já esteve dentro de uma barriga. Amém? Um dia, você só foi um coração batendo. Um dia você só foi um coração batendo. O incrível é quando você pega um papai e uma mamãe que vão numa ultrassom, né, Jonas? Você é experiente. Vai na ultrassom, tem lá a médica ou o médico que coloca o aparelho na barriga da mamãe. E quando a gestação está no início, aquele aparelho, quando está posicionado na barriga da mamãe, projetado em um televisor, em um monitor, às vezes só aparece o coração batendo. Não aparece a perninha, não aparece o braço, não tem informação nenhuma, a não ser de um coração batendo. Acontece que quando o papai e a mamãe estão vendo aquele coração batendo, o olho já começa a lacrimejar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você já começa a chorar, você já começa a ficar assim, meu Deus, olha só, tem uma criança ali dentro, meu Deus, está sendo gerado. A mamãe já fica emocionada, o papai já dá glória a Deus do lado, e já tem um culto na sala ali do médico. Por quê? Porque estão vendo um filho ou uma filha, estão vendo um bebê. Agora eu pergunto a você, igreja, você já viu um papai ou uma mamãe, ao escutarem pela primeira vez o coraçãozinho bater, saírem da sala do médico falando assim, olha, não tinha
não tinha braço ainda, não tinha perna ainda, não tinha cabecinha ainda. Você não vê o povo falando isso, você vê assim, olha, estava o coração batendo, eu escutei o coração batendo, tem uma semana, tem um mês já, tem um mês e meio, ainda não tem forma, mas o coração já está batendo. É assim que Deus olha para mim e para a sua vida. Deus olha para você, não olhando e valorizando aquilo que você não tem, mas aquilo que você será. Um pai e uma mãe, quando olham para um feto dentro da sua barriga, que ainda não tem forma, não olham por aquilo que a criança não tem, mas por aquilo que ela vai se transformar. Não é sobre estar formado, mas é sobre estar gerando. Não é sobre você não ter aquilo que Deus tem te impulsionado para viver. É sobre você ter uma palavra. É sobre você ter uma palavra. É sobre você ter uma promessa. Deus olha para você, não por aquilo que você não tem, mas por aquilo que você vai se transformar nele. Deus olha para você, não olhando para aquilo que falta na sua vida, mas por aquilo que você vai se transicionar a ser daqui para frente. É chegado o tempo, igreja, de você andar debaixo daquilo que Deus tem para a sua vida, não debaixo daquilo que você não tem, mas debaixo daquilo que Deus já te mostrou, debaixo da palavra que Deus tem para você. Eu pergunto a você, quem era Noé antes da arca? Responde para mim. Não tem resposta, a não ser dizer que era um homem normal. Não era um homem normal. Agora ele é protagonista de uma das histórias mais conhecidas da Bíblia. Ninguém sabe o que Noé era antes da arca, mas todo mundo sabe quem Noé se transformou depois da arca. Fica comigo aqui. Quem era Abrão? Um homem normal. Um homem normal, mas se transformou no pai da fé. Quem era José? Um sonhador, diante dos seus irmãos, um louco, diante do seu contexto familiar, mas se transformou na resposta de provisão para sua casa. Talvez você entrou por aquela porta sendo mais um. Talvez você entrou por aquela porta sendo alguém que, olha, nem você acredita em você. Talvez você entrou por aquela porta sendo mais uma pessoa nesse mundo. O importante não é como você entra, mas é como você sai, entendendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Noé se transforma em um homem que salva a sua casa. Ele amanhece um dia sendo mais um, mas ele anoitece como uma promessa. Abraão, ele não só tem uma palavra da parte de Deus e um posicionamento debaixo disso, mas passado um tempo, 25 anos, está nos seus braços o filho da promessa. Igreja, Deus tem uma palavra para você. Quem é você? Ou melhor, quem você vai se transformar? Não é sobre aquilo que eu não tenho, mas é sobre aquilo que Deus quer fazer. É sobre a palavra que Deus tem para mim. Não é sobre os meus dilemas, os meus problemas, a minha incapacidade, mas é sobre aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Todo mundo aqui tem promessa. Todo mundo aqui tem palavra. Todo mundo aqui em algum momento Deus já falou com você, e se não falou, está falando nesse exato momento. Todo mundo aqui tem uma palavra, uma promessa, e a promessa é que todo aquele que aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador passará a ser filho de Deus, e como filho você tem uma herança. Por isso, lembre-se, Deus tem uma promessa para a sua vida. Não ande de acordo, baseado naquilo que você não tem, mas baseie as suas atitudes naquilo que Deus já te mostrou, naquilo que Deus já falou a seu respeito. Agora, qual que é o próximo passo a partir do momento que eu sei disso? É que o milagre precisa de um terreno de fé. Repete comigo, um milagre precisa de um terreno de fé. O milagre da parte do Senhor exige uma atitude de fé sua. Quantos aqui já viveram respostas extraordinárias da parte do Senhor? Coisa que é assim, ó, é milagre. Pastor, o que é milagre? É aquilo que o teu braço não consegue resolver. Talvez o milagre está aí do seu lado. Essa pessoa aí, que Deus colocou do seu lado, Deus foi bom com você, e ela orou pouco. Talvez o milagre é ao contrário. Gente, milagre é onde o seu braço não pega, é onde a sua conta não alcança, é onde o seu network não resolve. É milagre. Milagre é milagre. Isso é milagre. Agora veja que
o ponto de contato entre aquilo que Deus quer fazer e aquilo que você vai viver é a sua fé. Repete comigo, o ponto é a fé. Como que funciona? Um tempo atrás, a minha esposa me chamou e falou o seguinte: Lucas, amor, a gente tem que trocar de apartamento. Tem que trocar. Eu falei, amor, tá tudo certo, a gente acabou de reformar. Trocar pra quê? Na cabeça já pensando assim, cara, tá tudo resolvido, por que eu vou fazer mais conta? Vamos continuar aqui. E ela começou, e já arrumou, e já tirou foto, e já, sabe, e eu falei, não precisa trocar agora, e enfim, aquele papo. De repente eu tô indo pedalar e Deus falou comigo. Eu lembro exatamente o que Ele falou, aonde Ele falou e como Ele falou. Eu voltei para casa daquele pedal e eu falei, amor, vamos começar a procurar de fato. Acontece que ali foi o preparar do terreno, porque a partir daquele momento atitudes de fé precisavam ser tomadas. Eu morava a um pouco mais de uma quadra do meu sogro e da minha sogra. Só que durante 5 anos que eu morava ali, sempre que a gente ia almoçar, jantar, fazer alguma coisa, eu pegava o meu carro e ia até a casa deles. Nossa, pastor, era uma quadra, mas segurança acima de qualquer coisa. Então foram anos assim, ia almoçar lá, pegava o carro, voltava, ia jantar, pegava o carro, voltava. Quando nós começamos a procurar um apartamento, eu lembro que ao invés de parar na minha casa, que era uma quadra da onde nós saímos, nós íamos para a região que queríamos morar e ficávamos andando ali. Ficava andando. Olhava um prédio, opa, esse aqui é legal. Olhava o outro, esse aqui é legal. O negócio começou a cercar até que a gente tinha um prédio, tinha um apartamento, tinha tudo. Aí agora a maluquice aumentou, porque agora eu não só passava na rua, mas eu entrava na garagem. Eu não tinha o controle da garagem. Eu não tinha um apartamento naquele lugar. Eu nem sabia se tinha a possibilidade das coisas acontecerem ali. Mas eu tinha uma palavra. Quando de repente eu estou andando com o meu carro naquela rua, e agora não é mais sobre um ato de fé, agora é sobre entrar na promessa. Você tem uma palavra da parte de Deus? Tenha atitudes que provoquem milagre. Tenha atitudes que provoquem o sobrenatural de Deus. Tenha atitude. Em meio a tudo isso, teve horas que eu falei, Deus, o passo lá atrás o Senhor abriu, o mar abriu lá atrás, não é agora que as muralhas vão parar a gente. E aí você vai exercendo a sua fé, quando de repente, aquilo que era motivo de oração, é motivo de milagre. Eu declaro essa realidade sobre a sua vida. Você vai viver tudo aquilo que Deus prometeu. Agora entenda, não é sobre aquilo que Deus já fez, é sobre aquilo que Ele vai fazer amanhã. Quem é você amanhã? Quem é você amanhã? Um colecionador de promessas? Um colecionador de milagres dos outros? Ou alguém que por onde passa é conhecido por aquilo que Deus fez? Quem é você amanhã? Alguém que as pessoas olham e falam assim, meu Deus, Deus mudou a vida dele, Deus mudou a vida dela. Ou alguém que chega no final do ano e fala assim, olha, se eu tivesse apertado um pouquinho mais, o milagre tinha acontecido. Igreja, não é tempo de você limitar o agir de Deus na sua vida. Não limite o agir de Deus na sua vida. Se eu como homem prometer algo para você, olha, fica até preocupado. Fica assim, não, mas será que o pastor vai lembrar da janta da minha casa? Mas será que o pastor vai lembrar do café? Agora Deus não se esquece de nada. Inclusive, Ele sabe quantos cabelos você tem. Inclusive, Ele sabe nos mínimos detalhes a sua vida. Inclusive, esse pensamento que você acabou de ter, Ele já sabia que você teria. Pois é esse Deus que liberou palavras proféticas na sua vida. É esse Deus. É esse Deus que ao terceiro dia ressuscitou. Que Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim. É esse Deus que os anjos que estão diante dEle, que poderiam estar pedindo tanta coisa, estão lá dizendo, santo, 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 separado é o Senhor. Hosana nas alturas, louvor, engrandecido seja o Senhor. É esse Deus que te prometeu. É esse Deus que, se você confiar, é esse Deus que, se você transicionar a sua forma de viver o mundo, ali na frente você vai olhar para trás e ver quão bom Ele foi contigo. É chegado o tempo de você viver tudo aquilo que Ele, Deus, tem para a sua vida. Se coloque em pé, quero orar por você. Se você pode, feche seus olhos.
porque aquele que prometeu faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos e pensamos. Você acha que você tem sonho para 2023? Espera ver o que Deus vai fazer na sua vida. Em nome de Jesus eu declaro sobre a tua igreja, ó Pai, que haja uma revelação dos céus nesta noite, que toda a escama dos olhos caia, que toda, ó Deus, a preocupação exacerbada com aquilo que não provém do Senhor caia por terra. Nós não daremos audiência para aquilo que não for a palavra do Senhor na nossa vida. Deus, nada nem ninguém vai falar mais alto do que aquilo que o Senhor prometeu. Espírito Santo, eu declaro, ó Deus, que esta palavra de promessa que o Senhor lançou na vida de cada filho, de cada filha sua, ó Deus, possa gerar, crescer, ó Deus, e se transformar num milagre, se transformar em um testemunho, em nome de Jesus, para que o seu nome seja honrado e glorificado. Nós declaramos, em nome de Jesus, que nós queremos viver tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.